TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa pela ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3. O programa de hoje é uma espécie de uma avaliação de um governo que começou há 45 dias, mas já dá para fazer avaliação, por problemas e também por ações. É um misto de felicidade e desapontamento, né? A gente avalia com felicidade que o prometido combate às organizações criminosas realmente está acontecendo, com um pacote feito pelo Moro e com atitudes que foram tomadas nessa semana em relação à transferência de membros do PCC, desmontando uma cadeia de comando nacional da principal organização criminosa do país, e ao mesmo tempo a tristeza da gente ver figuras de escola do partido do presidente, ou seja, o Bibiano, que é secretário-geral da presidência, no mesmo andar do presidente, envolvido numa distribuição de recursos para laranjas na eleição em que o partido do Bolsonaro se colocava como o algoz, né? O carrasco dos corruptos. Aí você fica com um misto de felicidade e de decepção. Nós temos que avaliar isso aqui e também a participação dos filhos do Bolsonaro no governo dele, é isso mesmo, com o meu companheiro Luiz Cláudio Barbosa, que vai fazer uma avaliação junto comigo desse turbilhão de confusão que já, com 1 mês e 15 dias do governo Bolsonaro, já tem coisa para a gente falar que é impressionante. Principalmente porque teve a questão do escândalo do Flávio Bolsonaro, né, do seu filho, e agora o outro filho, o Carlos Bolsonaro, uma espécie de um pitbull em todo sentido, parece que quem dá tom ao governo, desmitiu o ministro de Estado com a anuência e com o aplauso do presidente da República. Mais ou menos isso, tá, Luiz? Eu acredito que sim. Eu acho que a sua fala foi muito feliz em todos os pontos que você abordou. É um governo que tem uma alta expectativa de dar certo por parte da opinião pública, mas, ao mesmo tempo, ele consegue destrinchar coisas grandes, como a eleição da Câmara, a eleição do Senado, e simplesmente tropeçar quando você se aproxima do círculo íntimo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Parece que a disputa lá é muito grande, né, Luiz? É Aquilo que a gente conversava aqui antes da campanha, tu se lembra disso, e você, telespectador, deve se lembrar. Eu falei aqui com o Luiz concordou comigo, que eu achava que os membros da campanha do Bolsonaro, que seriam futuros ministros e participantes do governo, não tinham experiência e necessária para conduzir um governo, né? E parece que eu tinha razão, Luiz. Total. A sua fala foi muito feliz em todos os sentidos. E vejo o seguinte, vejo que o presidente Jair Bolsonaro perdeu uma grande oportunidade, na minha avaliação, de fazer a operação, passar uns dias descansando, passar o bastão para o vice-presidente. Quando viesse à tona todo esse processo negativo do Bibiano, porque não é só a reportagem da Folha de São Paulo, também existe um processo contra o mesmo já, contra o partido. Porque não é um caso só, né? Minas Gerais já tinha tido um problema muito parecido com o diretório de lá do PSL, na qual o ministro do Turismo está envolvido. E agora, outro ministro do PSL, mas esse com um cargo muito mais relevante em relação à estrutura do governo federal, e era o presidente interino dessa agremiação partidária. Se Mourão estivesse no lugar de Jair Messias Bolsonaro, na pior das hipóteses, ele afastava até as investigações. O que você está achando, e é interessante a sua tese. O presidente da República perdeu uma chance, né? Ele estava doente, podia ter pego essa batata quente e deixado para o Mourão resolver. Sem dúvida. Até mesmo porque o Mourão tem menos convivência com o Bibiano, não é nem do mesmo partido, e ele teria resolvido. E quando o presidente voltasse, esse fogo já estaria... Com certeza encerrado. Já teria apagado esse fogo.
ficou muito latente. É por isso que é aquilo que eu disse aqui, falta experiência. Falta experiência. E outra coisa, os generais hoje que estão no primeiro escalão do governo federal, eles deixam bem claro que não gostam da interferência dos filhos do Bolsonaro no dia a dia Você vê, da administração pública. Luiz está falando uma coisa que é interessante. A gente já tem um problema do... Porque é aquela história da pele e da vidraça, né? O PSL, igual o PT, era pedra. Criticava tudo, cobrava tudo, recriminava tudo, era contra a corrupção, era contra o patrulhamento eleitoral, era contra a história do dinheiro. Até o dinheiro, esse dinheiro aí que foi usado, ele era contra, que o partido não era para dar dinheiro, não. Eles eram de um Estado... Eram os vestais da moralidade. Pronto, e de purificação imensa. Então, por que é que um caso desse que acontecia no Brasil o tempo todo, né, Luiz? Está tendo essa autoridade. Porque essas pessoas se colocaram, como o Luiz colocou muito bem, arautos da moralidade e da honestidade. Aí o que é que acontece? Quando isso acontece, você perde a sua credibilidade. Paga um preço muito caro, porque o que você diz e o que você faz entra em contradição. Uma diferença enorme. Né? E outra coisa, a opinião pública bolsonarista, ela não é como a petista, que de alguma maneira releva alguns atos no campo ético e moral. Eles cobram. Eu conversei com um colega meu que é um historiador, e ele estava defendendo essa história. Eu disse para ele, amigo, eu posso falar muita propriedade, porque não me coloco partidariamente, você sabe disso. E para mim fazer o tipo de análise que eu faço da imprensa, eu não posso ter cor partidária. Mas eu torço muito por esse governo, disse para ele. Por quê? Porque, independente do que você pense, o que você queira sua participação política partidária, eu penso como cidadão. E como cidadão, eu quero emprego para o meu país, para meus filhos conseguirem emprego mais fácil, eu quero um transporte de qualidade melhor, eu quero uma saúde mais barata, que eu possa até deixar de usar um plano de saúde e usar uma saúde pública. Eu quero que o meu país cresça, né, Luiz? Então a gente torce que dê certo. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é que você tem uma crise provocada por um partido e por um cara que é do andar do presidente, colado nele, sendo acusado de participar de um esquema de laranja no financiamento eleitoral, e acham pouco que vê um filho do Bolsonaro, não tem nada a ver com a história, não tem nenhum cargo no governo, porque não pode ter, é vereador do Rio de Janeiro, dá o pitaco e vazar um áudio do presidente da República, Luiz. Não pode. Isso aí, meu amigo, você... Não pode. Isso aí é algo totalmente fora de qualquer parâmetro republicano. Não pode. Aí esse meu amigo argumentou que talvez ele tenha vazado o áudio com autorização do presidente. Aí é que é pior. O presidente errou. Aí é que é pior. Por quê? Porque o que eu espero do presidente da República é que ele chame os 3 sininhos dele, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, chama os 3 e diz, olha, pelo amor de Deus, mergulhem. Você é deputado federal, fique lá na Câmara. Você é senador, fique no Senado. Cuidem da vida de vocês. E você é vereador, fique lá no Rio de Janeiro e deixa governar. O vereador, olha, qual é o exemplo terrível? O vereador do Rio de Janeiro vive em Brasília, cara. O Carlos Bolsonaro vive mais em Brasília, no Palácio do Planalto, do que no Rio de Janeiro. Exatamente. Quer dizer, e o que é que está acontecendo, Luiz? Estão tratando o Brasil como se esse país fosse aquele município do interior que tem um prefeito e os filhos ficam mandando na prefeitura. É verdade. Essa é a impressão que eu tenho. Essa discussão faz 2 semanas que eu e o Carlos Frederico, não só nesse programa, mas também no programa na TV a cabo, A Hora da Verdade, temos travado. Que há um bom tempo, o espaço privado de convivência do presidente da República tem interferido nas discussões administrativas do governo federal. Você que acompanha, ele brigou, o Carlos Bolsonaro já brigou com quem? Você que acompanha mais de perto. Só lembrando aqui, nesse 1 mês e pouco, 1 mês e 15 dias, já brigou com quem? Tanto com o Heleno como com o Mourão. Brigou com o vice-presidente da República, o general Mourão, brigou com o general Heleno, que é a figura principal. É o mentor desse governo. É o mentor e intelectual desse governo. Outra porta. Uma porta está o Bibiano, na porta de cá está o general Heleno. Eles trabalham junto com o presidente. Brigou com
Ele inclusive postou falando de generais, né? Os generais. Né? Piada, soltando Né? piada. Soltando piada. Quer dizer, ou eu não sei qual é o grau de ascendência, aí eu fico preocupado até, do Jair Messias Bolsonaro, estou falando pai, com os filhos. Mas, Carlos, você passa mais de 15 dias literalmente tentando recuperar o mínimo possível a sua saúde. A operação do Jair Messias Bolsonaro não é uma operação qualquer, não. É uma operação de alto risco, tá entendendo? Inclusive, a retirada da bolsa foi de alto risco. A sorte dele é que ele tem um preparo físico invejável para a idade dele. É verdade isso. Então, o que acontece? Volto a reafirmar o que eu falei no começo do programa. Foi uma perca de uma oportunidade ímpar de ter se afastado, o vice ter assumido, esse problema ter surgido no momento em que o vice estava e o mesmo teria afastado o Bebiano até as investigações ser finalizadas e, quando o presidente voltasse gozando de saúde, já encontraria um problema menos. Porque nós temos aí, nesses próximos 6 meses, 2 pautas muito fortes. Reforma da Previdência e a pauta do ministro Sérgio Moro. Mas eu queria que você falasse que você, no seu programa de rádio, A Hora da Verdade na MC-Cidade, você falou de uma coisa que eu achei interessante. O ministro Sérgio Moro está conseguindo impor uma marca própria. Pois é, esse é o lado positivo, né? A gente está falando do negativo. E graças a Deus a gente está numa TV pública e a gente já, na TV pública, a gente já prima pela verdade. E essa é a minha marca de fazer jornalismo. Eu acho que ele não faz mais nada de excepcional, além da obrigação da gente. E hoje, mais do que nunca, porque hoje muitas pessoas se baseiam em notícia de internet, cara. Que hoje sem saber da fonte. É 80%, 90% de mentira, de lorota, que não tem credibilidade. É até muito bom, porque a gente que faz a coisa com muita seriedade, sem conotação política, a gente fica mais valorizado, né? Em cima disso, Luiz, é que eu queria já finalizar o primeiro bloco. Mas antes de terminar essa parte negativa, para terminar essa parte negativa, lembrar o seguinte: o presidente da República não tem que esperar que ninguém se demita, Luiz. O Bibiano nasceu secretário-geral da presidência? Não. Ele é secretário-geral como? Com assinatura de quem? Não, do presidente. A mesma assinatura que coloca, a mesma caneta que coloca, essa aqui não é uma BIC. Deixa eu falar. Mas a mesma BIC do Bolsonaro que coloca, deve ser a mesma BIC que retire, cara. Então, o que eu esperava do Jair Messias Bolsonaro é que quando ele chegasse em Brasília, já tivesse o ato de exoneração do ministro, cara. É que acabou a história. Deixa eu usar um termo aqui bem simples, que no Nordeste é muito usado. Quem fez Mateus que o balance. Quem fez Mateus que o balance. Toma que o filho é teu. Toma que o filho é teu. O que é que acontece? Quem foi que criou o Bebiano? Foi o Bolsonaro. E o círculo íntimo dele. Pois é muito simples, Luiz. Se é amigo dele, é muito fácil dele. Se fosse entre eu e você, eu ligaria: olha, Bebiano, o problema é sério, vai estar atingindo o governo, está queimando o governo. O povo brasileiro é maior do que a minha amizade e a sua, e eu preciso que isso seja investigado, vou lhe demitir, vou lhe afastar, ou então você peça demissão, para que seja investigado. Olha, repetindo de novo, o vice-presidente da República, Itamar Franco, fez isso com a Grives, cara. Um amigo dele de 40 anos. E afastou mesmo. Afastou a Grives, que era até mais importante. Era da Casa Civil. O Agrives era o Ontes Lorenzoni dele. E ele afastou. Provou que era mentira, depois ele retornou. Então eu acho que o presidente Bolsonaro faz a minha primeira decepção. Até tem uma coisa que eu digo assim, que eu não posso dizer agora. Eu esperava que a primeira coisa que ele fizesse lá, a minha primeira decepção do presidente Bolsonaro é essa. Qual é? É que eu esperava uma pessoa com mais coragem de tomar decisão. Eu posso ter certeza, tem alguns candidatos que faria isso sem nem pestanejar. O Alckmin tinha sido presidente, afastaria... Não tinha como manter. De prima. Ciro Gomes, ele ia ser demitido por telefone. Bem provável. Por telefone. Sai por telefone, né? Bem provável. Pelo que eu conheço da pessoa. E eu não sei que dificuldade o Bolsonaro tem, porque em tomar uma decisão que fará o bem dele, do Bibiano e do país, e o que ele monta é muito pior. Ele gerou uma confusão entre ele, filho dele, e um ministro, né? E misturou o espaço privado dele
com espaço público de organização da nação, que não pode. E aí, para encerrar, Não Luiz, pode. para encerrar, qual é a sensação que a gente tem? É de medo. É um amigo meu. De medo. Um amigo meu, Ricardo Nunes, falou uma coisa interessante. Primeira coisa, o presidente Jair Bolsonaro não é para falar, ele é para agir. Bom, exatamente isso. E outra coisa, existe um mecanismo de comunicação. Ele tem um porta-voz, ele tem uma equipe de comunicação, tá entendendo? Ele quer dizer, criou uma situação inusitada no Brasil nesses últimos 20 dias. Um presidente, todo momento, sendo filmado, tirando fotografia, não é intenção de expor ao máximo o martírio dele, que aquilo dali, para mim, Aquela foto que a gente até te mencionou aqui no programa passado, aquela foto é horrível. É ridícula. Quer dizer, você vê o ridícula. Bolsonaro hoje, o aspecto dele, aquele aspecto estava na semana passada, quando a gente gravou o programa aqui, quer dizer, aquilo ali é de uma falta de sensibilidade de quem divulga uma foto daquela, e foi o filho. Quer dizer, eu acho que alguém tem que chegar para os meninos, né, chamar os meninos, olha, isso aqui é uma instituição, isso aqui é um país. Por ser uma instituição, existem regras. O presidente da República, se ele, para vocês terem o tamanho da dimensão disso, muita gente não tem. Se ele disser, olha, eu vou viajar para o Rio de Janeiro, mas eu quero antes passar em Copacabana. Se o gabinete institucional dizer que ele não é para passar em Copacabana, ele não passa em Copacabana. Ele não é dono mais da vontade dele. Isso é um fato, pessoal. Isso não é brincadeira, não. É o presidente da República. E ele é mandado pela instituição, presidente da República, muito mais do que a família, do que a mulher dele. A mulher hoje do Bolsonaro é uma figura que se encontra do Bolsonaro a partir do momento que ele entra em casa. Daí para fora ela não tem acesso. Até o telefonema dela para o presidente é complicado de ser, porque os celulares têm pessoas que fazem essa checada, essa entrada do primeiro telefonema. Então é preciso que os filhos dele entendam que o pai é presidente da República. Né? Esse é o grande problema. Por quê? Não por conta dele e do Bolsonaro, por conta desse país, porque senão isso pode gerar problemas gravíssimos para esse país, você não tem nem ideia o tamanho desse problema. E eu Luiz, eu vou parar de me intuir essas coisas. Agora, era o grande medo que eu tinha de voltar do Bolsonaro, era justamente a falta de experiência, o que nunca foi nada no executivo. Bolsonaro nunca foi prefeito, nunca foi governador e nunca foi presidente. Aí dizia assim, o Lula também não. Tudo bem, mas o Lula começou bem, como é que terminou? Né? Eu torço para que dê certo, e torço muito para que dê certo, mas é preciso que ele tome algumas atitudes agora, antes de terminar os 100 dias, né? Para que a gente possa confiar mais no governo. E tem muita coisa boa já nesses 45 dias, que eu vou falar para você só a partir agora do segundo bloco. Mas eu vou para o rápido intervalo e volto. Mas antes de terminar, Carlos Frederico, eu só quero mandar aqui um recado. Como eu e o Carlos Frederico não tivemos medo do patrulhamento dos petistas, a gente também não tem medo dos patrulhamentos bolsonaristas radicais, não. Não, nem tem. Não tem, porque a gente está aqui para analisar. Quando se fizer coisas positivas, a gente vai, sem dúvida, apoiar. E quando fizer coisas que estão fora de um parâmetro de administração pública e republicano, a gente vai criticar, sim. Nós estamos no mesmo tom que eles estavam antes de virarem governo, né? A mesma coisa que eles diziam do governo de plantão, que era o PT, é o que nós fazemos hoje, o que eles faziam antes, né? Só que a gente não vai mudar nunca. A gente segue aqui, tocando aqui a nossa carruagem de um jeito só, não muda nunca. Esse programa está no ar há quanto tempo, Luiz? Já vai fazer 9 anos. Fiquei com o cabelo branco aqui, então não tem como mudar não. Eu volto já, não sai daí não. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar,
lugar, segundo a prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você, uma fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o segundo bloco do meu programa, do seu programa, do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Eu deixei no bloco passado, a gente fez a crítica que deve ser feita, até aprofundada, em relação à relação dos filhos de Bolsonaro com o governo Bolsonaro e em relação ao cuidado que eles têm que ter para deixar transparecer para a população que é um governo perdido. O que a gente vê transparecer é que é um governo feito de amadores perdidos. Mas lá tem coisa boa no governo, tem coisa profissional. Quer ver o exemplo? Até agora, o Ministério da Justiça, comandado pelo juiz Moro. O ministro Moro fez um pacote exemplar, espetacular, ouvindo, vendo todas as nuances, procurando ouvir todo mundo, ver como é que é o processo penal no Brasil, qual a dificuldade que tem, qual a importância da mudança desse processo penal para a segurança do povo brasileiro, e fez o pacote. Silenciosamente, a gente viu uma decisão essa semana que leva a gente a entender que o governo Bolsonaro, na área de segurança, vai cumprir o que prometeu. Quer ver o exemplo? A transferência dos líderes do PCC para diversos presídios federais no Brasil. São 22 líderes. Por que isso não aconteceu anteriormente no governo Dilma, ou no governo Temer, ou no governo Lula, ou no governo Mário Covas, né, lá atrás, foi quando iniciou o PCC, né, Luiz? Exatamente. Ou no governo do senhor Alckmin. Aconteceu agora. Não, porque é uma atitude do Ministério Público de São Paulo com o governador. Não. O Ministério Público de São Paulo, o governador, mas principalmente, hoje foi dito pelo senhor Dória, o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Silenciosamente tomou uma decisão que nunca foi tomada. Ele começa a desmantelar uma organização criminosa do país que tem feito muito mal, tem levado muita desgraça, muita miséria, muito sofrimento ao povo brasileiro. E você, no seu programa de rádio, fez você fez essa mesma interlocução, essa mesma colocação, mas você também deu o nome de um ex-ministro do governo, Michel Temer, que foi responsável por todo esse processo. Foi quem começou, né? O Raul Jungmann. O Raul Jungmann, inclusive, até o que a gente tem aí... O Raul Jungmann já no ano passado já queria ter feito a transferência, mas aí o governador na época... não foi feito? Porque o governador não fez, houve vazamento. Exatamente. O vazamento aconteceu, ninguém sabe se foi pelo governo federal ou pelo governo estadual, mas aconteceu, dessa vez não houve vazamento. Boa lembrança. Quando a notícia saiu, já saiu que eles já foram transferidos. Não saiu que eles iriam ser transferidos. Verdade. E quando a notícia saiu, já saiu com toda a estrutura montada de aparato policial, de proteção da cidade de São Paulo, montada. Isso demonstra o que, na minha avaliação, Carlos Frederico? Nós estamos perante um ministro que usa o critério técnico. O Moro não está fazendo política. Você tem ideia do que ele fez, Luiz? Só para completar o raciocínio, ele usou o GLO, Garantia da Lei e da Ordem, e ao redor desses presídios, para onde foram transferidos os membros do PCC, está lá o Exército. Interessante, é um fato novo. É um fato novo. Se antecedendo a um possível ataque, para que alguma tentativa de liberdade na chegada deles nesses presídios. E é interessante, quando as forças especiais que o Sérgio Moro mandou para o Ceará, literalmente ajudando o nosso aparato de segurança pública, principalmente a Polícia Militar, a Polícia Civil, quando se imaginava que passariam mais tempo, houve interesses internos do governo federal de retirá-los. O que foi que o Sérgio Moro fez? Não foi nem interesse interno, não. Vamos ser bem claros. Quem anunciou que a Força Nacional de Segurança estaria saindo foi o cearense Teófilo, né? O general Teófilo. Ele anunciou que ia sair gradativamente e o governador Camilo Santana, de uma forma correta e séria, não aceitou, procurou o juiz Moro assinou, dando a permanência da Força Nacional mais 30 dias.
Então foi uma decisão do juiz Moro em manter a Força Nacional aqui mais 30 dias. Isso demonstrando que... Contrariando o pensamento do cearense, general Teófilo, que queria retirar. O general Teófilo tem a visão política, foi claro, governador, né? Então tem a visão política. Qual é a visão do general Teófilo? No meu entender, né? No meu entender. Depois, se eu discordar, você pode discordar à vontade, Luiz. Acabou o ataque, não tem mais nenhum tipo de ataque terrorista no Ceará. Então, ou seja, a gente fez a nossa parte, a gente deu conta. Vamos sair enquanto está no sucesso. Aí queria tirar a força de segurança. Tá tudo bem, vamos sair agora. Só que o governador não terminou o que ele quer fazer. Vou te dar um exemplo. Dizem que os membros do PCC, Luiz, Não foram. não foram transferidos aqui no Ceará. Né? Verdade. Justamente por conta que tinha que haver uma mudança a nível nacional. Exatamente. Qual a leitura que a gente faz? É que se eles fizessem se mexesse com os membros do PCC aqui no Ceará, ia haver uma reação nacional coordenada lá de São Paulo. Ele só poderia fazer a mudança depois de houver a mudança lá em São Paulo. E por isso o governador Camilo Santana e o juiz Moro se entendem. Se entendem. Diga-de E eu acho passagem. que o que não aconteceu irá acontecer agora, depois que houve essa transferência lá em São Paulo. Quais são os dois estados que sofrem mais hoje com o crime organizado? Os 3 estados. Rio de Janeiro, São Paulo e o Ceará. Agora São Paulo, mas São Paulo, você sabe por que é que São Paulo não acontece o que acontece aqui e dizem que a segurança lá é uma das melhores do país? Porque tem acordo, meu irmão. Acordo entre a autoridade maior do estado, ou seja, ex-governadores, né, Luiz? Exatamente. Com o crime organizado. Isso é vergonhoso, sem moral, cara. Não tem outra coisa pra falar disso aí não, né, Luiz? Agora você tocou num ponto interessante. A ação do PCC contra o PCC foi tão forte que o próprio governo do estado de São Paulo tentou surfar na onda e não conseguiu, né? O próprio João Dória foi pego de surpresa, com tamanha rapidez. Porque o Dória é impressionante, ele adora fazer um teatro, né? É. E dessa vez ele não teve nem condições de fazer o teatro. O avião pousou, colocaram os membros do PCC lá dentro e enviaram para os presídios federais. Outra coisa, Carlos Frederico, você nota que chegando já agora mais na metade do mês de fevereiro, o que nós estamos assistindo? O narcoterrorismo no Ceará e Fortaleza perdendo força, né? Aquelas medidas que o governador tomou em relação aos presídios demonstraram que nós pagamos um preço caro no início, mas agora nós já começamos a notar que se começa não só a diminuir os ataques ao patrimônio público e privado, mas como também, de alguma maneira, as organizações criminosas estão perdendo a sua capacidade de se autofinanciar. E o mais interessante, a polícia está demonstrando que estava preparada para sufocar o tráfico dentro de Fortaleza. Olha, a gente está nesse assunto, o juiz que transferiu o Marcola, só para ilustrar o que eu falei aqui, o juiz que transferiu o Marcola critica o governo de São Paulo por ter temido retaliação. Né? E aí resta a gente saber aqui, Luiz, se é em relação, o governo de São Paulo deve ser o atual, né? O atual. Deve ser o governo atual. Então, só confirmando o que o Luiz falou, Atual. que depois é que ele foi falar que tinha participado, mas na realidade a participação era do Ministério Público, do juiz e do Moro. E outra coisa, outro detalhe, apesar do Márcio França ser do PSB, ele era mais tucano do que o João Dória. Deixa eu só ler a matéria aqui para não deixar devendo nada, eu não gosto de dever nada. A decisão em que autorizou a transferência de Marcola e 21 líderes da facção criminosa PCC, essa matéria está no UOL, viu? Estou dando aqui para vocês como é nosso dever dar a fonte. O juiz Paulo Sorci fez críticas ao governo de São Paulo e disse que, abre aspas, o enfrentamento do crime organizado é política de Estado. Segundo ele, a administração estadual, sem especificar de qual ano ou gestão, falhou em não transferir presos por medo de retaliação da facção criminosa. Não pode ser política de político, escreveu o magistrado da 5ª Vara de Execuções Criminais do TJ de São Paulo. Isso só confirmar o que eu disse aqui para vocês, né? Que há anos que o governo paulista
contemporiza e faz acordo com membros do PCC. Está aqui, ó. E o juiz criticando. Não pode ser política do político, né? É política de Estado. Não pode ser política do político. Não vou fazer isso não, porque vai trazer desgaste. Não. É política de Estado. E é preciso ser feito quando deve ser feito. Por isso que eu digo que o governo Bolsonaro tem coisas positivas. O juiz Sérgio Moro é essa coisa positiva. A articulação política está funcionando. Outra coisa positiva, ele conseguiu, de maneira muito traumática, mas conseguiu emplacar o presidente do Senado. Ninguém se iluda que pensa aquele rapaz, Alcolumbre, Davi Alcolumbre, ele chegou lá por conta que ele é descendente de judeu, não, nem porque ele é do Amapá, não é porque ele tem 44 anos, não, é o mais novinho que tem lá, não, é por isso não. Ele chegou lá porque ele era o candidato do Onyx, Lorenzoni. E o governo Bolsonaro, de forma correta, viu que não ganharia do presidente da Câmara, né, Luiz? Do ex-presidente do Senado. Não, do presidente da Câmara hoje. Não ganharia do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e se aliou ao Rodrigo Maia. Mas o Rodrigo Maia tem um pensamento neoliberal igual, muito parecido com o do ministro da Economia. Ele diverge muito do ministro da Casa Civil, do Lorenzoni, mas então não, o governo, é interessante isso, então, essa colocação. O Onyx não queria, mas o Guedes queria, porque via que era a maneira mais fácil. Em síntese, o mercado financeiro acenou que seria interessante a permanência. Aí o governo agiu corretamente. Pegou um presidente que já tinha experiência, não é esse vestal de dignidade, todo mundo nós sabemos que não é, mas tinha experiência no parlamento, já era presidente da Câmara, e é o que passa, é o que tem capacidade de passar o mais... Ele tem a capacidade de fazer a articulação necessária para passar a reforma da Previdência. Pronto. E lá no Senado, ele emplacou o Davi Alcolumbre, aí já é um pensamento, uma candidatura feita, colocada e posta pelo Bibiano, ou pelo Onyx Lorenzoni, ó, Bibiano aqui. Bibiano. Então, nesse ponto, outro ponto, e o governo acertou. Acertou no ministro da Justiça, que tem gente que não concorda com o que ele diz, tem gente, por exemplo, o Moro dá ao governo Bolsonaro uma coisa muito cara, muito importante, que é o quê? A ação legal. Como ele é ministro da Justiça, ele deixou de ser... A maioria dos ministros da Justiça do Brasil, eles viravam advogado do presidente. É verdade. O Moro não. O Moro, ele está fazendo uma política de Estado na área da justiça penal, entendeu? No combate à corrupção. Então, eu só acho que ele tem que ficar mais presente nisso. Eu acho, por exemplo, o caso do Bibiano, o Moro é o grande corregedor hoje, né, Luiz? Não é o corregedor de lá? Você usou o termo correto, é isso mesmo. E ele acaba também se tornando uma reserva ética e moral e de popularidade para Jair Messias Bolsonaro. É como a turma brincava, né, durante a campanha. O Posto Ipiranga é o Paulo Guedes. Pois nesse período administrativo de presidente da República de Jair Messias Bolsonaro, o Posto Ipiranga dele se chama Sérgio Moro. É o lado positivo do governo aí. Sem dúvida. É o que... Essa história de luta contra o crime organizado não tem vitória nenhuma, não. Só começou. O estado que está mais avançado nesse embate é o Ceará. De novo, né? O Ceará, que é o que estava sofrendo mais com o crime organizado, que foi o primeiro estado da federação a enfrentar agora, né? Então, provavelmente, se tudo continuar do jeito que vai ser o primeiro Luiz a conseguir melhorar a segurança pública, porque vai resolver o problema dos presídios. E será modelo. Piloto. Isso aí não tem a menor dúvida. E é interessante isso, porque esse trabalho feito junto Sérgio Moro e Camilo Santana demonstra o quê? Demonstra que o governo passa uma feição de respeitar os governadores independente dos seus partidos políticos. Isso é importante. A gente vê aí uma política de Estado. É uma política de Estado. Política de Estado. E uma outra coisa mais importante, literalmente, o único calcanhar de Aquiles que o chefe do Executivo do Estado do Ceará tinha, pode nos próximos meses
está parcialmente sanado. A gente, vou dar um exemplo para vocês, claro, aqui. O governador enfrentando um crime organizado, a gente teve no ano passado, no ano retrasado, algo em torno de 5 mil assassinatos no Ceará. Né? É Mais ou como menos- se todo mais ou ano menos isso aí. uma cidade pequena do estado do Ceará Pronto. fosse apagada do mapa. 5 mil assassinatos no estado de Ceará. Esse ano, eu estou falando 2017, 2018, deve ter sido por aí também um pouquinho menos. E se continuar a estatística que vem acontecendo em janeiro e fevereiro, nós vamos chegar no final do ano com a queda de 20%, de 30%, até de 40% do número de assassinatos no Ceará. Aí, qual é a grande diferença? Sem fazer acordo com o crime organizado nenhum. Muito pelo contrário, tendo enfrentado o crime organizado. Esse é o grande desafio, que vai ser o grande teste do governo Camilo Santana, primeiro ano do segundo governo dele, da reeleição dele. E se ele conseguir isso, aí o Luiz é que vai ter a razão. Ele passa a ser o exemplo para o Brasil, né? Sem dúvida, e de alguma maneira, há um detalhe aí que os comentaristas políticos não estão atentos. Olha, é a primeira vez no estado do Ceará que a oposição, toda ela ligada ao governo federal no estado do Ceará, trabalhando com o governador. É um fato inédito. Uhum. Por quê? Porque o próprio senador Eunício, na época, era um dissidente que foi para a oposição. Nesse caso aqui, não. São parlamentares que, teoricamente, são de oposição, mas compreenderam a gravidade do problema social e econômico e político trazido por esse combate ao narcotráfico e estão trabalhando junto com o governo estadual. Você quer que eu diga uma coisa, Luiz? Pode ficar à vontade. É um fato novo. Mas que eles não fazem mais nada que a obrigação deles. Sem dúvida. E É um ato republicano. Você sabe que eu É um ato critiquei republicano. aqui, você sabe, no ano passado, Sei. eu critiquei aqui muitos políticos que se aproveitavam do sofrimento e do medo do povo cearense para criticar o governador, né? Sem Teve gente dúvida. até que foi eleito por conta disso, né? Só fazendo crítica ao governador, sem saber por que o governador não tomou essa decisão antes, Cássio Filipe? Rapidamente, para mim terminar esse bloco. Sabe por quê? Porque teria consequências gravíssimas, você viu? Um viaduto, se aquele viaduto tivesse explodido, que tivesse 4, 5 ônibus dentro, teria sido uma tragédia. Com toda aquela preparação, a gente sofreu. Você imagine, você sem estrutura para tomar aquela decisão, quando o Camilo assumiu, tinha um apartheid entre a Polícia Militar e o governo do Estado. O governador era odiado pela Polícia Militar. Era odiado. O Camilo hoje, ele tem o respeito da Polícia Militar. Por isso que ele pôde fazer isso no segundo governo, tá certo? Eu vou para um rápido intervalo, não sai daí não, e volto já com o terceiro e último bloco do programa Pela Ordem. Até lá. Avançar inovando para uma vida melhor é a nossa fortaleza. Novos e modernos terminais. Bicicleta integrada. Novo Morro Santa Terezinha. Praças da Prefeitura. Células de proteção social. Túnel da Via Expressa. BRT e Viaduto da Guanambi. Prefeitura e você. Uma fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos ao novo ano. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno-infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. Luiz, vamos ver se te desse aqui para a nossa Seara aqui, para o estado do Ceará. Rapaz, eu vi um vídeo, não sei se tu viu um vídeo do Tasso nas redes sociais aí, falando, dando justificativa, ter tirado o nome dele
Da comissão, né? da CPI parlamentar de inquérito, que era para investigar o judiciário. investigar o judiciário, parece que ele tirou, mas pegou mal, né, Luiz? De novo, né, mano? Na realidade, o que está acontecendo? As pressões sociais que antes eram feitas pelos grupos de lobby, o que eram os grupos de lobby? Eram os grupos de pressões. Empresários, sindicatos, setores do agronegócio, mudou. Esses parâmetros mudaram. Hoje as redes sociais que literalmente pautam a tal ponto que as grandes redes de televisão e da área de comunicação estão seguindo o exemplo, né? Os editoriais batendo mais forte, cobrando posicionamentos mais nítidos dos parlamentos, principalmente no Senado. Porque no Senado é mais fácil você identificar, só são 81, né, Carlos Frederico? O que aconteceu? Na Câmara é mais complicado. Quando está sugerindo... Aqui para a gente acompanhar os nossos senadores aqui, só são 3. Como em todo o estado da federação, são 3, né? Então é muito mais fácil você acompanhar 3 pessoas do que apoiar 26, né? Que só aqui é 26 deputados. Exatamente. Agora, o que ficou feio da retirada da assinatura dele, e talvez você vá concordar comigo, foi junto com a senadora Cátia Abreu. Ninguém analisou por esse parâmetro. Talvez se o Tasso tivesse sido outros 2 senadores menos complicados. Quem foi que tirou, Luiz? Só os 2? Eles 2 mais outro senador que agora me falta a memória, mas daqui a pouco eu vou me lembrar. Quer dizer, tirar as assinaturas. E aí, cara, é muito preocupante isso, porque nós tivemos um processo de depuração da política brasileira muito traumático. Muito forte. Muito rápida. Eu tava conversando... E muito rápida. E só para interromper, Carlos, muito rápida. E o que nós colocamos lá em substituição não quer dizer que é melhor, não. Não, foi porque criminalizaram. Os políticos tradicionais. A política foi criminalizada. Isso é muito ruim, é péssimo, né? Porque nós temos parlamentares, tanto no município como no estado, o município são homens de bem. Tanto de direita como de esquerda. Estão trabalhando, estão se sacrificando. Caso fale isso não, seu pai, você não conhece. Eu acho que a gente tem que parar com essa história de ouvir as pessoas no máximo. Eu conheço parlamentares que pioraram muito a vida dele econômica, social, com a família, por se dedicar à vida pública. Conheço muitos, não é pouco não. Conheço também muitos parlamentares que não tinham nada e ficaram ricos na vida pública. Eu conheço os 2 lados da moeda. E eu conheço homens de bem, que tinham uma vida tranquila, pacata, tinham uma estrutura boa, e por conta da política, perderam quase tudo que tinha. Interessante essa sua colocação. Então, eu estava conversando com o ex-deputado Osmar Diógenes, você conhece demais, Osmar Diógenes, grande figura. Pai do Paulo Diógenes. Pai do Paulo Diógenes, ex-vereador de Fortaleza. E o doutor Osmar, que eu tenho um carinho muito grande, é um homem de bem, foi 6 vezes deputado estadual, ele me disse que estava participando de uma palestra num colégio próximo ali à Assembleia, para estudante, e aí o estudante, mal ele começou a falar, perguntou, o senhor não tem vergonha de dizer que é ex-deputado, não? E ele não, porque quando eu fui ex-deputado eu fiz isso, o dignidade, aí ele disse. Mas ele estava admirado de um estudante fazer a primeira perguntar se ele não tinha vergonha de ter sido ex-deputado. Quer dizer, que ponto chega... a classe política. Que ponto chegou essa criminalização, Luiz, da classe política, que é uma coisa odiosa, né? Agora, a imprensa tem muito a ver com isso, porque quando a imprensa, nesses 4 últimos anos, principalmente, Luiz, criminalizou a classe política, ela não fez as ressalvas necessárias. Ou estou enganado? Não, você tá indo no caminho correto mesmo. Houve uma tentativa de desestabilização do poder legislativo, assim como o poder executivo, principalmente feito pela imprensa, com a colaboração do poder judiciário, que tirou proveito disso, porque a judicialização da política é um fato presente. E o que aconteceu? Agora nós estamos vendo um caminho inverso, onde uma parcela significativa da população cobra radicalmente posicionamentos mais nítidos dos parlamentares e do executivo e querem abrir a caixa de Pandora. Quem é a caixa de Pandora, Carlos Frederico? O Judiciário. O Judiciário. Por que querem abrir? E aí é que está o grande problema. O executivo foi destruído. Pra você ter ideia, saiu... O Brasil, em poucos anos, 30 anos, teve 2 impeachment.
Né? Naquele tempo a classe política foi destruída do Collor e de novo com a Dilma foi destruído todo mundo. Né? Alguns empresários também foram liquidados. O homem mais rico do Brasil virou prisioneiro. Quem é? É o Eike Batista. O homem mais rico do Brasil virou prisioneiro. Aí você vê, quem são os outros mais ricos? Passou preso 2 anos o presidente da Odebrecht, meu irmão. A Odebrecht foi uma empresa multinacional, uma incorporadora no mundo todo. Tanto caiu até o governo do Peru por causa da Odebrecht. Você tem ideia do tamanho desse processo. Né? E aí, para não falar que todos os empreiteiros ou foram presos ou foram levados na vara para a delegacia e muita gente rica nesse país foi preso. E aí, Luiz, a gente sabe que tudo isso que aconteceu no mínimo, você é que legal, né? Você é bem legal, com a omissão do judiciário. Né? E bem legal, viu, presta atenção. Ou participação, né? Eu tô falando só na omissão. Ou participação. Mas numa omissão foi que Jesus Cristo foi crucificado. A omissão de Pilatos, onde ele lavou a mão, levou Jesus Cristo para a cruz. Né? Mas é importante a gente lembrar isso aqui. Me dê um fato que atingiu o judiciário. Apesar de todo o povo brasileiro, quem tem um pouco de consciência sabe que o judiciário é tão podre quanto o legislativo e tão podre quanto o executivo. E o pior, Luiz, a população já tem esse entendimento e, de novo, a imprensa está generalizando, sem retirar do meio, os homens de bem do judiciário. E são muitos, Luiz. Não é? Não vou citar nome, né? Você tem algumas figuras lá no Supremo Tribunal que o brasileiro admira e tem outros que o brasileiro detesta, né? Mas tem figuras como Carlos Aires Brito, é um homem de bem, que não está mais lá, mas foi de lá, que é preciso ser respeitado. Né? São figuras de respeito. Joaquim Barbosa, que saiu de lá, que era um homem que deu exemplo de como o Supremo deveria agir quando fez aquela ação penal. Exatamente. Contra o mensalão. O mensalão. Então, cara, a gente espera dos nossos senadores e dos nossos deputados que eles entendam a democracia, nossa aqui baseada no pensamento de Montesquieu, nós somos baseados em 3 poderes. O próprio judiciário já prendeu o senador, né, Luiz? Já prendeu o presidente de Câmara. Cadê o Cunha? Preso. Já caçou senador, já prendeu deputado, já prendeu governadores, ex-governadores. Beto Richa que eu digo. Não, pois é. Então, tá na hora de chegar lá, né, Luiz? Está chegando. Chegar neles, né? Por exemplo, essa semana eu não vou citar nome, mas nessa semana, vários ex-parlamentares que perderam o fórum privilegiado caíram agora para Curitiba, primeira instância. Não é no estado, não, e fica? Não. Porque estão... No caso aqui do Eunício, vai para Curitiba? Já foi. Alguns deles já estão em Curitiba. Do Eunício não vem, não é para a Justiça do Estado, não? Não. Porque é o caso da Lava Jato. Né? Lava Jato. O que for Lava Jato vai para Curitiba. Ele queria que fosse julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral como um caso... Não, isso aí o pedido dele foi negado. Foi negado. Então ele aí... Como fosse o caso de... esse caso que ele está falando... ainda envolve a Transpetro. Exatamente. Envolve o Sérgio Machado, envolve o Eunício. Toda a cúpula do PMDB. O Renan Calheiros e... Romero Jucá e tem mais Garibaldi Alves. E o Eduardo. Eduardo Braga. Eduardo Braga que está lá. Né? Mas esse tem um mandato de senador ainda. Não, tanto o Eduardo tem como o Renan, né? Renan. Os outros não. Os outros que não têm mais mandato nem de deputado e nem de senador estão indo para a primeira instância. Então... O que é que vai acontecer? Mas basta dizer, deve ficar tranquilo eles, porque muitos diziam que era o juiz Moro que era perseguidor, era o juiz Moro que era partidário, então o juiz Moro agora não está mais lá. Né? O Lula disse muito isso em relação ao juiz Moro. O que foi que aconteceu? A juíza substituiu o Lula, deu uma condenação maior ao Lula do que o juiz Moro, cara. Luiz? Existe uma brincadeira nas redes sociais que durante a campanha, na campanha de Fernando Haddad, inventaram a hashtag ele não. E se dizia uma brincadeira nas redes sociais que dizia que os petistas agora inventaram ela não. Moro sim. Moro sim, quer dizer, volta Moro. Volta Moro. Volta Moro, quer dizer...
Mas na grande realidade... Isso foi desfeito vez, Luiz mesmo, porque eu vou lembrar... É o senso comum, né? Não, Você não, cria mas esse vou senso lembrar comum. isso aqui, é bom te lembrar isso aqui, porque essa história de você repetir uma mentira 1000 vezes, Ela se torna verdade. que foi aquela história que... Do Goebbels. Do Joseph Goebbels, o Exatamente. ministro da guerra lá da divulgação lá, que eram 3 figuras que comandavam o nazismo, né? Era o Engels, o Goebbels e o próprio Hitler, né? O Himmler, né? O Goebbels e o próprio Hitler, né? Mas voltando aqui ao nosso presente, essa situação do Lula, Luiz, quem desmoralizou isso, de que o Moura que estava fazendo politicagem, foi o próprio tribunal lá do Rio Grande do Sul. Porque a sentença que o Lula levou, se o Lula não tivesse recorrido, né, para o tribunal lá do Rio Grande do Sul, o TRF4, a sentença dele teria sido menor do que ele carrega hoje. O Luiz Moura botou 11 anos, eles passaram para 12. Né? Eles passaram para 12. E a juíza agora foi 12 anos e 11 meses. Né? Não sei por que ela botou 13. Botou 12 anos e 11 meses. Né? O que eu sei é que tem que parar com essa história de você querer achar que tudo que você disser e replicar por seu interesse, você vai desfazer, você vai desmistificar, você vai desfazer o fato e você vai criar um fato novo. No Brasil se tem essas coisas. Um fato é um fato, cara. O que aconteceu, o presidente Lula, infelizmente, está condenado por corrupção. Acabou a história, cara. Acabou a história. Você pode ser ativista do PT, você pode ser ligado a ele, você pode ter amor por ele, tudo bem, mas ele errou. Era o caminho muito mais correto, talvez o Lula tivesse até solto, não é, Luiz? É bem provável que sim. É bem provável que Se tivesse sim. assumido a culpa e tal. É raro. Eles deixaram nas entrelinhas que tinham errado, mas não tiveram a coragem de assumir. Né? A autocrítica é muito difícil para alguns setores, não da esquerda, mas setores ligados ao núcleo do Partido dos Trabalhadores. E a base social do partido paga um preço muito caro, que é formado de muita gente séria e honesta. Eu vou te falar um fato aqui. Eu estava analisando aqui, parece que chegou essa semana aqui o candidato a presidente Haddad, né? Quando esse programa estiver no ar, provavelmente o telespectador terá lido ou visto algumas cenas ou fotos de Fernando Haddad. Aí ele vai chegar aqui como a figura principal do PT para contrapor o governo do TI. Você sabe que a figura principal do PT hoje, a nível nacional, que tem o que falar, o que mostrar, é o governador do Ceará, cara. Vocês querem mostrar um PT diferente? Leva o governador do Ceará. O governador do Ceará foi reeleito com 80%. O governador do Ceará tem o segundo maior grau de investimento do Brasil. O governador do Ceará, de 100 escolas do Brasil, 80 melhores são desse estado. O governador do Ceará tem os melhores hospitais do Brasil. O Hospital Regional de Sobral, o Hospital Regional de Xadá. O governador do Ceará tem as contas em dias. Já fez a reforma da Previdência que os outros estão querendo fazer. Então, se vocês querem mostrar alguma coisa positiva, leve o governador do Ceará, não é, Luiz? Pronto, eu acho que você agora fez uma análise primordial. Um PT que faz. Me mostre outra Você figura. lembra? Outra figura. Eu me lembro que tinha No PT. Em 96, na campanha de retorno de Juraci, a prefeitura de Fortaleza, a frase era simples, Juraci faz. Eu posso pegar o meu curso de marketing, puxar de volta aqui, que eu tenho, e fazer o marketing de vocês. Para vocês tentarem renovar o partido de vocês. Que está terrível, né? Então Camilo fez e faz, né? Pois é, fez e faz, e Luiz, e fez um trabalho belíssimo nos 4 primeiros anos, e o calcanhar de Aquiles que ele tinha, ele fez o enfrentamento. Ele está fazendo enfrentamento. E fazendo enfrentamento com governos antagônicos federais. Olha, é muito fácil você governar com um amigo, cara. Por exemplo, o Cid fez um bom governo, mas o Cid tinha Lula e tinha Dilma com ele, meu irmão. Camilo Santana foi pancada do início até agora. E continua. O governo antagônico, tudo contra, né, Luiz? 2 governos contra. Então, vocês têm na mão 2 governos contra. uma ação política para se orgulhar. Michel Temer e Bolsonaro. Aí vocês ficam trazendo o Haddad, vamos lá, faça avaliação da prefeitura do Haddad. Cara. O Haddad não conseguiu ser reeleito. Não teve o quê, Luiz? 2/3. Foi? Não teve. Um terço dos outros. Ele não foi para o segundo turno na reeleição dele.
Perdeu no primeiro turno. Você tem ideia, então... Ele tirou menos voto do que na eleição anterior que ele foi eleito. Vocês querem enaltecer o modelo de gestão do PT? Enalteça o governador do Ceará, Camilo Santana. Luiz, Carlinhos, eu agradeço um abraço, meu irmão. A você, assinante, obrigado pelo assinante telespectador, né? Antigamente dizia assinante, a gente estava na televisão fechada e na aberta. Agora nós estamos na aberta mesmo, para você, livre na sua televisão aberta e digital. E eu volto na próxima semana, se Deus quiser, com mais um programa pela ordem. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.